Olá, boa noite. Então vamos começar a nossa live de hoje sobre sexualidade feminina, sexualidade e bem-estar. Então, um tema bem difícil, um tema que traz muitas dúvidas no consultório. E daí hoje eu convidei uma amiga, uma grande amiga, que é a Rubiele Rebonato. A Rubiele, ela é tanto de casais, quanto mulheres, quanto homens. Então vamos esperar a Rubi entrar. Oi, Rubi, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Então eu estava te apresentando aqui, né, falando que a gente vai discutir sobre esse tema tão comum e tão e todo dia eu recebo no consultório mulheres se queixando de perda de libido, de dificuldade na sexualidade. Então, é por isso que a gente acabou conversando e querendo trazer esse tema para vocês, para que a gente realmente tente ajudar essas mulheres, né? Se tiver alguns homens também nos assistindo, que também aproveitem, né? Porque a sexualidade, ela é do casal, é isso que a gente também precisa ter em mente, né? Que a sexualidade não é só feminina, não é só masculina, é o casal, né? E Exatamente. trazer aí a nossa experiência, o que a gente consegue fazer para melhorar, tentar quebrar alguns tabus e tentar melhorar a vida sexual da mulher. Principalmente porque a vida sexual é um dos pilares do bem-estar, né? É um dos pilares da felicidade está a vida sexual. Exatamente. Não é mesmo? A saúde sexual e a saúde mental, elas andam ligadas, né? Não tem como separar. E aí é legal falar sobre isso porque as pessoas falam sobre sexualidade mesmo ainda hoje, né? Com tantas informações, como um tabu. Porque elas não tiveram informações adequadas lá na adolescência, porque foram muito reprimidas. Então, tem uma série de fatores que trazem isso, e aí a mulher acaba levando para o relacionamento, né? Que ela não pode também se permitir, mesmo numa relação mais estável. A mulher ainda, em 2025, ela ainda é muito cobrada, ela ainda é muito castrada, né? Infelizmente. E a gente vê, eu que trabalho muito com a parte de estética íntima também, então eu vejo a relação que a mulher tem com o próprio órgão sexual, né? Que é uma relação Autoestima. assim, nossa, eu, eu escuto muito, nossa, como é que você trabalha com isso? Meu Deus, ai que horror ter que trabalhar com isso. Com isso, como se eu estivesse trabalhando com uma coisa muito suja, com uma coisa muito feia, Sim. né? E aí até brinco com as mulheres e falo assim, olha, viu, se a gente tivesse a mesma relação que o homem tem com o órgão masculino, talvez aí já começaria a melhorar a nossa sexualidade, né? Mas exatamente, mas isso vem muito lá da infância, né? Porque o menino é muito. Tudo é permitido quando o menino está se descobrindo, e a menina não. Então, já vem ali da infância, né? De não poder se tocar, de não poder se masturbar. Então, tem várias coisas aí que para a mulher não é permitido, mas que para o homem é muito natural. Pois é, e você acha que isso tem grande influência na vida sexual? Esse não conhecimento do órgão, esse não se tocar, esse não se olhar, como é que você percebe isso na tua prática clínica? Então, a maioria das mulheres, elas não têm autoconhecimento. Então, elas não sabem nem o que elas gostam, elas nunca se masturbaram. Não que tenha que se masturbar, não é isso, né? Se a pessoa não gosta, a gente tem que respeitar também. Mas a maioria não se conhece e elas têm vergonha de se tocar. Realmente é bem o que você falou. Então, assim, usar um vibrador, isso elas sentem até mesmo como se fosse uma traição. Então, se eu comprar um vibrador, o que que o meu marido vai pensar? E aí, quando veio a proposta, e se vocês usarem juntos? Não, ele jamais aceitaria, porque ele vê isso como uma concorrência. Então, assim, o quanto as mulheres têm medo realmente de se descobrir, de se tocar, de se masturbar, né? De sentir o próprio cheiro, de sentir o que elas gostam, o que elas preferem. Então, na relação sexual, elas exigem também que o parceiro saiba o que elas gostam, mas na verdade elas também não têm autoconhecimento. Então, aí fica muito complicado. E aí, quando a gente fala de sexualidade, tem uma questão muito importante, porque é uma pontinha do iceberg, né?
E eu atendo casais, então, assim, quando a gente começa a falar sobre a vida sexual, aparecem inúmeras preocupações, inúmeros problemas do relacionamento que estão poluindo essa relação. Então, assim, às vezes a queixa principal chega no consultório é sexualidade, falta de libido, ela não quer mais, ela não me procura, ela não tem mais desejo, né? E não é bem assim, né? Você vai ver a mulher não sente admiração, ela já não tem desejo por esse homem por relações aí que muitas vezes é discussão, é esse marido que não apoia, esse marido que não supre as expectativas. Então, são inúmeras questões que poluem essa relação e que vão interferir lá na libido, vão interferir na relação sexual. Então, às vezes É. começa com essa queixa, mas aí a gente vai a fundo na história do casal e aí você vai ver que existem várias situações em volta, né, da sexualidade. Eu acho que o álcool é um grande problema também, né? Eu percebo isso que muitas pacientes vêm, mas ele chega em casa, porque infelizmente o mundo moderno está aumentando muito o alcoolismo, principalmente entre homens, né? E elas chegam e falam, pois é, ele chega com cheiro, ele chega meio bêbado, ele chega agressivo, ele daí. E aí o homem acaba querendo também uma relação muito mais rápida, muito mais Penetração de direto, penetração e acabou-se, eu quero virar pro lado e dormir. E a mulher acaba daí não querendo de verdade mesmo, né? Então isso eu percebo exatamente. bastante que é uma queixa comum. E assim, Ruby, vamos falar um pouquinho sobre a resposta, vamos tentar conhecer então primeiro a resposta sexual, né? A resposta sexual feminina. Que a gente tem, aquela coisa, a mulher demora muito mais para se estimular, a mulher demora. Mas quanto é isso? Claro que não é uma matemática, mas quanto é que a mulher demora para realmente atingir ali um platô e para, né, e para chegar numa excitação, num orgasmo? Quanto isso demora? Como que isso é possível? A mulher tem estímulo mais visual, a mulher tem estímulo mais auditivo. Quais são os toques, né? Os toques não no sentido só de tato que essa mulher precisa ter para conseguir ter mais vontade, pelo menos um desejo ali responsivo. Então, esse desejo responsivo, ele ocorre em relacionamentos de longo prazo, porque nós temos o desejo espontâneo, que é aquele no início da relação e que todo mundo quer isso para sempre, mas que é impossível, né? Isso é quando o casal está se conhecendo, são as primeiras relações, os primeiros anos, né? Os primeiros 2 anos, uma média. Depois, um relacionamento estável. E aí, quando a mulher é tocada, quando ela é estimulada, ela consegue sim ficar excitada, né? Mas ela precisa de um estímulo. A mulher, ela não, ela é muito mais auditiva, olfativa do que o homem. Então, o homem é totalmente visual, né? Ele precisa ver a relação sexual ali, né? Ele precisa estar com a luz acesa. Então, ele tem muito mais desejo assim. E a mulher não. Então, por isso que esse cheiro do álcool, quando o marido chega, acabou o desejo. Não tem tesão, não tem desejo que resista, né? Porque a mulher também precisa muito, esse estímulo é importante para ela. Então, assim, questão de higiene, né? Também eu tenho várias pacientes que vêm com essa questão de higiene que na hora da relação sexual pega muito, né? Por conta do cheiro, por conta do olfato. E aí a mulher, ela demora em média 20 minutos para ter um orgasmo, porque ela precisa ser estimulada. Então o clitóris, ele precisa ter uma vascularização maior ali na região, então ela precisa realmente ser mais estimulada nas preliminares, né? O beijo, o toque, uma massagem, aí sim um sexo oral, que já não é mais preliminar, né? Já é o sexo em si. Mas o quanto ela precisa ser estimulada antes da penetração, para que ela tenha lubrificação, para que o clitóris esteja completamente erétil, porque é um órgão erétil e ele é extremamente sensível. Então, para que o canal vaginal fique lubrificado, para que ela possa ter essa penetração, vai em média, mais ou menos, né, até o orgasmo, uns 20 minutos. Então, ela fica excitada, aí tem a penetração, a relação sexual. Enfim, tem algumas mulheres que preferem ser estimuladas somente no clitóris, algumas com penetração, e aí é muito relativo, mas que o quanto essa mulher precisa estar também entregue nessa relação, senão ela não consegue ter orgasmo. Então, a mulher,
Ela precisa estar entregue, ela não pode estar fazendo o sexo para agradar o parceiro. Ela não pode estar simplesmente ali somente sem se entregar realmente, né? Somente para fazer aquele papel de mulher, que é o que muitas pacientes falam, que elas Muitas. fazem sexo para agradar o marido. E não é para se agradar, Ai, não é para ter ai, por mim, prazer. por mim seria ótimo. Ai, eu queria ficar mais tempo. Não, eu preciso melhorar porque senão eu vou perder meu casamento. Então, ainda hoje a gente vê mulheres novas, não estou falando só de mulheres de 60 anos, estou falando de mulheres de 30, de 40, com esse tipo de postura, né? Fala, não, eu preciso fazer porque senão ele vai procurar outra, né? E eu Muitas. vou acabar perdendo o meu casamento, mas não incluindo o sexo nesse casamento. Não. E Então, isso é uma coisa aí, bem importante. Só que parece assim que, né, eu trabalho com mulheres há 30, quase 30 anos, 25 anos, né? Tenho 25 anos de formada, e parece que nesses 25 anos as coisas não mudaram muito. Aliás, o que mudou foi eu ver mais mulheres jovens se queixando de com falta de menos libido. desejo. Jovens, 28, 30 Em anos, né? Mulheres que a parte relacionamentos, hormonal tá totalmente ok. A parte sim, hormonal não tem nada de alterado. Porque é outra coisa também que eu recebo, que as mulheres vêm atrás da testosterona, achando que um simples gel de testosterona vai fazer uma melhora grande na libido. Não vai. Eu ainda falo como eu queria que fizesse, né? Se ele queria que fosse o milagre. potinho de ouro. Milagre. Testosterona ajuda? Ajuda. Mas tem muita coisa que sequestra a nossa testosterona. E o que mais sequestra é o estresse e a ansiedade. Então diminui a nossa testosterona e aí a mulher não vai conseguir pensar em sexo, porque a mulher precisa pensar em sexo, né, velho? Exatamente. Legal você falar nisso, porque o estresse, como é diferente a percepção para o homem e para a mulher. Porque o homem vê a relação sexual como uma válvula de escape. Então, depois que ele tem uma ejaculação, ele libera qualquer estresse, né? Então, para Se tá ele, tudo mal, realmente vai dar isso, uma para relaxar. para relaxar, exatamente. Então, assim, o homem faz sexo para relaxar, para ficar bem depois, porque teve um dia estressante, porque não aguenta mais, né? Então, e a mulher não. Se ela teve um dia estressante, ela vai chegar em casa, provavelmente o que ela não vai querer é ter relação sexual. O que ela É a última menos coisa vai querer que é ela ter vai pensar. relação, porque ela já desempenhou vários papéis, ela já fez muita coisa durante o dia, ela já tá muito estressada, ela tá cansada, né? Aí chega em casa, tem mais os papéis que ela desempenha dentro de casa, muitas vezes com filhos pequenos, ainda tem o cuidado com as crianças, enfim, né? Ou chega em casa, tem que organizar a casa. E aí são várias coisas que sobrecarrega e que acaba tendo essa mulher, ela acaba se esquivando, porque o que que ela vai querer com relação sexual? Para ela é mais uma função, não é uma válvula de escape, não é um prazer. É a Ah, eu quinta vou função do ter que. dia. Hã? É a quinta função do dia. É, exatamente, é o terceiro turno do dia. Então, assim, o que ela quer com o sexo naquele momento, sendo que ela quer desmaiar, ela quer deitar na cama e dormir, né? E aí já vem a questão da relação, né? Já tá chateada com o marido, porque a relação sexual, ela precisa ter também carinho, ela precisa, durante o dia, esse casal tem que ter vivido momentos de afeto, pelo menos, né? Agora, brigaram, discutiram durante o dia, aí chega de noite, o marido quer ter a relação sexual, a mulher já tá sobrecarregada, estressadíssima, ela não quer ter relação sexual, ela quer afogar o marido, né, no travesseiro ali, ela não quer se produzir, se arrumar. Então, assim, o quanto isso é importante, porque se esse casal não está conectado fora da relação sexual, dificilmente eles estarão na relação sexual, né? Acaba interferindo, e são pequenas coisas que a mulher às vezes fica com aquilo, uma falta de comunicação total, ela não fala para o parceiro por que que ela tá brava, né? E aquilo, cada um vira para um lado, dorme e não tem relação sexual. Agora, uma coisa interessante, as pessoas acabam confundindo as coisas, né? É, hoje em dia, por conta do pornográfico, o que a gente tem de exigência de performance,
a questão do corpo, né? Exigir que o corpo tem que estar, assim como as atrizes pornô, tem que estar muito linda, tem que estar muito depilada, ela tem que fazer malabarismos na relação sexual, aquilo tem que ser todos os dias. Essa exigência também desgasta o relacionamento, porque o homem está muito, vendo muito pornô, né? E aí ele quer que a mulher também faça tudo aquilo que ele viu no vídeo pornográfico, né? E não é bem assim. Aquilo Não é dali nada assim, é uma né? gravação, aquilo foi feito em vários dias, não foi feito naquele momento, né? Mas ele quer reproduzir tudo aquilo. Então, essa exigência desgasta muito também. Tá, e como que você aborda, como que funciona a terapia? Então, você atende casais, você atende a mulher em separado, você tem, depende da situação, como que é? Porque quando eu encaminho para terapia, elas ficam me olhando assim, mas tá, o que que eu vou fazer lá? Porque a gente vem de um mundo muito de remédio, né? Em que se você quer emagrecer, você toma um remédio. Se você quer ficar feliz, você quer toma um remédio. Se você quer prestar atenção em alguma coisa, você toma um remédio, né? Enfim, a vida é medicamentosa. Então, claro que as pessoas também querem um remédio para melhorar a parte sexual. E a gente não consegue ter, né? Não. O maior desafio do ginecologista atualmente é a libido feminina, né? E aí eu sempre lanço mão da terapia, eu sempre acabo encaminhando para você, mas eu vejo que elas ficam assim, mas como assim? Como é que vai ser, né? Como que é a abordagem? Porque como que é? Sempre o marido tem que estar junto. Então acho que isso é interessante a gente estar falando para elas entenderem um pouquinho mais, para a gente ir tirando esses mitos e esses medos, né? Como que funciona, né? Na maioria das vezes, somente a mulher ou somente o homem me procuram, né? Eu atendo casais, mas assim, quando o marido, a mulher não desejam, eles não são obrigados a fazer, né? Uma pessoa indo lá procurando ajuda, procurando resgatar esse relacionamento, já faz com que a outra pessoa também tenha uma resposta, né? Porque é mudança de comportamento, de atitude, de escolhas. Então, quando eu atendo casais, eu faço a primeira sessão juntos, e aí eu escuto, né, o que eles têm ali para dizer. A segunda sessão eu faço com, ou eu divido a sessão, ou eu faço individualmente, né? E depois, quando vai precisando, eu vou juntando novamente. Mas assim, o que que eu vejo, né, da experiência que eu tenho na clínica? Quando eles estão sozinhos, eles ficam muito mais à vontade. Porque eles Hum. querem falar realmente o que eles pensam. E às vezes, na sessão, quando eles estão juntos, eles ficam um pouco bloqueados. Ah, eu não falei isso aquele dia porque ele estava aqui, né? Então, assim, o quanto eles ficam ali presos, né? Eu não podia falar porque ele estava junto. Então, eu faço individualmente também. E aí a gente vai trabalhando conforme a demanda, né? Mas o que que eu percebo, né? Os homens têm uma certa resistência de fazer a terapia de casal, né? Então, assim, atendo casais, mas atendo muito mais o individual também, tá? Mas assim, o que que vai falar sobre sexualidade com psicóloga? Eu sou especialista em Isso. sexualidade humana, mas nós vamos tratar várias questões, porque é o que eu te falei, é somente a sexualidade é somente aquela queixa específica. Mas quando nós vamos investigando história, ocorreu um abuso lá na infância, e aí vem questões da história de cada um, né? Então nada é por acaso, tá com falta de libido. É porque o relacionamento não tá legal também. Tirando o desequilíbrio hormonal, que daí é a tua parte, né? Mas quando tá tudo ok, né? Fez os exames, tá tudo certo, vai para terapia com queixa de falta de libido, você vai ver que o relacionamento tá desgastado. Então, o que É, que nós vamos trabalhar em relação a isso, né? Tentar resgatar esses vínculos, tentar observar que momento que esse casal tem, como que tá essa comunicação. A maioria das queixas tem uma disfunção na comunicação, porque eles não falam o que pensam. não conversa que a outra adivinhe, né? E Totalmente. vai levando, né? E vai levando, às vezes tem coisas tão preocupantes que vai levando até uma hora que não tem mais como levar, né? Não. Até uma hora que a água bate na bunda, literalmente, né? Eu trabalho com mulheres acima de 40 anos, todo mundo sabe, né? Então, meu público, 90% do meu público tem mais de 40 anos. E a mulher de 40 anos,
De 40 anos, que eu digo que é 40 até 60, tá, gente? A gente fica com 40 até completar 60, daí que a gente passa para outra fase. Então, a mulher de 40 anos, de 40 a mais, né? Ela é uma mulher sanduíche. Ela é uma mulher que tem filho pequeno e às vezes ela tem pais doentes, né? Então é a mulher que às vezes o filho pequeno não tá indo bem na escola, ou às vezes esse filho não é tão pequeno, ele já tem uns 20 e poucos anos, às vezes está envolvido com droga, às vezes está, né, enfim, tá desempregado, tá com alguma doença, ou os pais estão doentes, então ela é uma mulher realmente muito sobrecarregada. E não é uma mulher que está pensando em se aposentar. E não é uma mulher que está pensando em mudar a vida dela de uma maneira radical, não, ainda está no trabalho, ainda tem que resolver muita coisa, e aí tem a menopausa. Porque não adianta. Hormônio tem efeito, obviamente, sobretudo sobre a libido numa maneira geral. A mulher menopausada, ela não tem vontade de levantar da cama. Hoje até eu vi no Instagram que eles estão fazendo um spa para mulheres menopausadas. Então você vai lá, você fica um tempo nesse spa, faz exames, trata a sua, inicia o tratamento da sua menopausa num spa. É a nova moda aí do momento. Então, a mulher menopausada ou em pré-menopausa, que às vezes é até um pouco pior nessa fase de transição, ela tá sofrendo com a falta hormonal e ela não tem vontade de nada, quanto mais de sexo. Né? Ela tá se achando feia, a vagina tá seca, ela tem dor. Então, só que tudo isso tem solução, gente. Só que não é uma solução mágica também, né? Porque às vezes eu recebo pacientes que falam assim: eu quero voltar a ser como eu era. Não tem como. É só eutanásia e reencarnação. Então você não vai voltar a ser como era, mas também não precisa viver esse horror que você está vivendo. Então a gente pode tentar ajustar isso, né, hormonalmente falando, tirando a tua dor da relação, né? Outra coisa que eu falo bastante é que assim, que dificilmente uma mulher acima de 45, 50 anos, ela vai ter um desejo muito espontâneo, muito de venha cá, meu amor, que hoje eu quero ter sexo com você. Mas ela precisa ter um desejo responsivo. Ela precisa não ter dor, ela precisa ter, né, uma lubrificação adequada, porque senão vira uma tortura. Né? A mesma coisa Com que você querer certeza. pegar um carro com o pneu furado e colocar ele na estrada. Ele não precisa pegar 100 quilômetros por hora, mas com o pneu furado ele não vai pegar nem 10. Então a gente tem que arrumar esse pneu furado para que essa mulher consiga pegar uns 60, 70 por hora. Ela não precisa chegar nos 100. Né? Ela vai chegar no destino do mesmo jeito, da mesma maneira no final da história. Então é mais ou menos isso assim dessa parte hormonal, né? Tem a ver, tem a ver. Só que não é 100%. Que bom se fosse. Então, aí vem toda essa parte da terapia que eu acho que ajuda muito, né? E eu acho que realmente a mulher precisa se sensualizar, se preparar para o sexo, né? Pensar em sexo, comprar uma calcinha nova, enfim, tudo isso também eu acho que é importante, né, Rô? Então, alimentar essa fantasia faz parte também, né? Ainda complementando ali o que você falou, a questão da menopausa, eu também recebo pacientes nessa fase, o quanto elas têm essa queixa, mas o quanto as mulheres com TPM também têm essa queixa, né? Se for pensar, então, quer dizer, a mulher tem várias fases ali, ou a mulher que acabou de ter filhos, né? Que a atenção dela está completamente voltada agora para esse cuidado da criança, está amamentando, que também diminui o desejo sexual. Então, a mulher tem várias fases aí. Então, quantos papéis que ela precisa desempenhar e quanto, né? Ela é mãe, ela é filha, ela é funcionária, ela é chefe, ela é esposa. Então, quanta coisa ela tem durante o dia para pensar e que muitas vezes ela deixa de pensar no sexo. Realmente, porque no início do relacionamento a gente acaba se programando para a relação sexual. Então, né, você marca o encontro, vai encontrar esse namorado aí, mas você tá pronta para o sexo, você tá Sim, você preparada passa para o sexo, um você tá perfume, arrumada. você imagina como vai Sim, ser, você né? põe uma lingerie bonita, então você vai na expectativa de ter um sexo gostoso, prazeroso, e isso no começo do relacionamento é muito comum. Depois vai se perdendo. Então, o quanto o casal perde nessa rotina, nesse dia a dia que vai engolindo esse relacionamento, literalmente, né? Porque a mulher, ela não quer, além de todos esses problemas que ela tem, né? Problema conjugal, ela não quer mais ter relação sexual, mas ela também não pensa mais em sexo. Ela não se sensualiza por conta de já não se achar mais tão bonita. Ah, ele nem olha. Uma coisa que eu recebo, ainda fugindo um pouquinho aqui, mas que complementa, né? Se for pensar,
é a questão do celular. Então, assim, a queixa que eu recebo sempre dos casais, posso passar pelada na frente dele que ele tá olhando o celular. E ele não tá nem aí se eu tô com uma lingerie bonita, se eu não tô. Isso acaba desmotivando, né? Assim como eu tô falando das mulheres, que é a maioria que eu atendo, mas homens também com essa queixa. Então, assim, não vamos só culpar os homens, né? Isso tá em geral, mas o quanto as pessoas não se olham mais também, não se Não. enxergam, estão dentro de casa, não se enxergam. É sempre uma correria, é um beijinho rápido, e o quanto isso vai se perdendo. Na relação sexual não tem beijo. Como assim? Né? Então, assim, tudo que tinha lá no início do relacionamento parece que vai perdendo a graça, vai ficando muito rotineiro, vai ficando muito normal, né? E aí esse casal se perde É, também. e é bem isso, né? Quando a gente tá conversando, né, nós duas sobre isso, você já me falou muitas vezes, se perde a intimidade, não é a intimidade sexual, né? Porque não tem beijo na relação e não tem beijo Não, durante o dia, às vezes. não. Né? Não tem, tá bom, eu vou correndo ali, já volto. Então não existe mais o beijo na boca, que é uma coisa muito importante, que é uma coisa muito forte entre o E que casal, né? Que é o beijo, né? precisa. Sim, Como se, o como se abraço. começa qualquer relacionamento? Com um beijo na boca, né? Nossa, até que aquele dia ele me beijou, né? Quem que não lembra do primeiro beijo que deu no marido, né? Ou no namorado, ou no, né? Enfim, no companheiro. Sim. Quem que não lembra, E não se né? Isso. abraçam, não tem mais intimidade, não tem mais isso de sensualizar. Porque, assim, durante o dia eu entendo, é muita coisa para pensar. Mas se você não incluir um pouco desse pensamento de programar, hoje eu vou chegar, eu vou fazer algo legal para a gente comer, né? Um jantar, vamos tomar alguma coisa, mas de pensar num encontro que não precisa nem sair de casa, mas num encontro na própria casa, né? Então, assim, eu vou preparar algo especial hoje. E assim, não é frequência, não é que tem que ser todo dia, toda semana, mas uma vez ou outra para sair dessa rotina. Eu vou preparar algo especial, eu vou esperar ele com uma lingerie legal, né? Uma Então, assim, pensar música, uma nessa vela relação sexual. acesa. Exatamente, comprar algo diferente, um brinquedo, se preferirem, ou então uma lingerie, mas se arrumar para esse encontro sexual, como era feito no início do relacionamento. Então a gente vai perdendo isso justamente por conta desse dia a dia. E é a manutenção do relacionamento, porque se não tiver manutenção, esse relacionamento vai se desgastando cada vez mais. E esse relacionamento vai ficando que vai chegar para terapia, né? Ninguém vai procurar terapia quando tá tudo bem, né? Eles chegam para terapia quando já não encontram mais solução entre os dois. E aí eles precisam de uma terceira pessoa para orientar. Então, assim, o quanto a gente vai sendo realmente engolido por tudo isso é natural. É rotina, o relacionamento é assim mesmo, tá desgastado. Então, o quanto a gente não se dá conta que pequenos detalhes fazem a diferença no relacionamento, é a manutenção do relacionamento, dá trabalho, sim. É igual filhos. Filhos dão trabalho também, né? Qualquer coisa dá trabalho, né? Qualquer Se você coisa quer manter dá um corpo trabalho. legal, você tem que ter trabalho. Se você quer manter uns dentes bonitos, você tem que estar escovando, você tem que estar indo no dentista. Então, o que eu vejo é que quem me procura, pelo menos, que é uma solução. Eu estou sem libido, pelo amor de Deus, me dê um remédio. Como tudo, né? Quem que não quer uma bala de prata? Quem que não É. quer? Só que aí a questão do remédio também é outro complicador para a relação Não sexual. existe. Exatamente. Aí Porque só tem o remédio para piorar ansiolítico a relação sexual, né? piorar. Para piorar, a gente tem 300. Agora, para melhorar, infelizmente, não tem. Então, eu acho que a gente precisa trazer para a mulher, principalmente, porque para o homem a resposta sexual é diferente, né? Mas para a mulher, principalmente, é assim: vocês precisam investir e pensar em sexo. Porque senão não tem jeito. Não tem. Não Não tem tem. jeito, né? Achar que vai ter. É igual. Eu sempre comparo com emagrecimento, que eu acho que é outra coisa dificílima da medicina, é o tal do emagrecimento, né? Então, tem que pensar, tem que investir. Vai ter dias que não vai ser legal, vai ter dias que vai ser, né? Claro que fatores como dor na relação, fatores muito pontuais, né? Sim. Aí não, aí é É uma diferente,
A né? Outra disfunção coisa sexual, né? né? A outra coisa é o uso de muito antidepressivo. Não tem Cristo que resolva libido da mulher que está com 4, 5 antidepressivos. Mas a depressão também vai trazer diminuição de libido. Então, nós vamos ter que tratar o que está emergente. Tratou a depressão, melhorou, aí a gente vai para libido, né? Porque a libido não é, né? A palavra libido é muito ligada à parte sexual, mas a libido se chama vida, né? Quem não tem vontade de levantar da cama não vai ter vontade de ter relação sexual. Então a gente precisa Hum, antes levantar da cama, depois ir para a cama, né? Então sim. eu acho que isso é uma coisa bem importante aí a se pensar, Uhum. né? É. E a questão da autoestima também, né? É o que eu vejo diariamente. A mulher, quando ela não tá com uma autoestima legal, ela não tá pronta para relação sexual. Porque ela vai ficar olhando aquela gordurinha que tá incomodando, ela vai ficar olhando uma celulite, e o homem não tá nem aí para isso na relação sexual. Mas o quanto a mulher também pensa nisso. E aí vem a questão da estética, né? Que você trabalha. Mas o quanto isso aumenta a autoestima das mulheres. Porque é algo que incomoda. E se a mulher está incomodada com alguma coisa, como que ela vai ter um orgasmo? Para ter um orgasmo, você tem que estar entregue para a relação. Você tem que estar excitado o suficiente. Teu corpo tem que estar preparado para isso. Não é simplesmente ter uma penetração e eu já tenho um orgasmo, né? Então precisa de todo um contexto ali. E aí, se essa mulher está preocupada com a questão da autoestima, ela também não vai conseguir ter um orgasmo nessa relação sexual, né? Ela está preocupada com outras questões. A estética íntima, ela vem ajudando muito as mulheres. Mas também é outra coisa que a gente não pode falar, tá bom, então a gente vai deixar bem bonitinha, tá tudo certo. Se a tua cabeça não funcionar, não vai dar certo, Não, não. né? Porque hoje é a vulva, amanhã é o bumbum, depois amanhã é o dedo do pé. A gente vai envelhecer, gente. A gente vai envelhecer. Infelizmente, é uma merda, ninguém quer, mas vai, viu, senão só não envelhece quem morre, então é melhor envelhecer, né? Uhum. E a rede social é muito ruim para isso, porque traz pessoas perfeitas, lindas, maravilhosas. Uma Né? E o nosso expectativa. cérebro não acaba não. Por mais que a gente saiba que é linda, maravilhosa e perfeita, babá, né? Que aquilo ali tem filtro, que aquilo ali não é uma. O cérebro não entende aquilo, e às vezes a gente fica buscando aquilo e se frustrando, Uma né? idealização de A tudo. idealização. Exatamente. É sempre um ideal, né? Não quero envelhecer. Bom, basta ver, a gente vê rostos deformados de tanto preenchimento, de tanta coisa, né? Em busca de um não envelhecimento. Então é triste, até se for pensar, né? Que lado que o ser humano em si está tomando, né? Então não é por aí, né? Muito mais a estética, né? Muito mais a estética. Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui. Eu recebi algumas perguntas, mas a maioria relacionada a como ter libido, como melhorar a libido, como ter desejo sexual. Tá. Então, assim, ó, não sentir prazer com a penetração, apenas pelo estímulo do clitóris. Desculpa, não entendi. Não sentir prazer com a penetração, apenas com o estímulo do clitóris. Então, isso é muito comum, né? Algumas mulheres preferem o sexo oral, porque aí elas conseguem ter orgasmo, porque estimula diretamente o clitóris, ou então, através da penetração e estímulo clitoriano juntos. Então, assim, é muito individual. E tem mulheres que não precisam desse estímulo no clitóris porque elas acham que fica muito sensível e acabam tendo orgasmo somente com a penetração. Isso é muito individual e muito comum, né? É, Ou a mulher gosta. normal, Isso, normal, muito normal. né? Não é a- o desejo pela penetração, o prazer pela penetração ou pelo estímulo clitoriano. Isso vai de cada uma de nós, não, né? Isso, Enfim. E às vezes tem relação que o estímulo clitoriano é ok, outras relações que é o estímulo vaginal. Isso vai depender, não tem nada de errado, tá? não, não, muito comum. Libido zero há muito tempo, né? Teve uma seguidora que falou: a gente tem que ver qual a tua idade, o que está acontecendo, por que essa libido tá zero, daí tudo que a gente conversou, né? Se o problema é hormonal, se o problema é no relacionamento, se o problema é uma depressão, o que está acontecendo, uso de medicamentos, gente, uso de medicamentos, mesmo anticoncepcional,
Tá? Anticoncepcional diminui libido? Diminui. Zera libido? Não, mas vai ter paciente que vai zerar libido. Então, o uso do anticoncepcional, sim, ele vai diminuir libido. Se ele mexe, ele faz um bloqueio hormonal, não tem como não diminuir. Para algumas mulheres não vai fazer diferença, mas para algumas vai ser prejudicial. Uhum. Olha, 23 anos, adenomiose, sem filhos, casada, dor intensa na relação. Indicaria cirurgia? Então, assim, a adenomiose, para quem não sabe, é uma infiltração do endométrio, que é a parte interna do útero, no músculo do útero. Então, o útero fica aumentado de tamanho. Isso faz cólica e sangramento abundante, tá? A cirurgia para adenomiose é esterectomia, retirada do teu útero. Então, jamais eu indicaria para uma menina de 23 anos, sem filhos, retirar o útero. Por mais que você me dissesse que você não quer ter filhos. Porque a vida da gente muda, né? Que bom se a gente pudesse ter a nossa cabeça com os 23 anos, né? Então, a vida muda, né? A vida muda, os relacionamentos mudam. Quando a gente tá no momento de dor, como é o teu caso, provavelmente o que você mais quer é retirar esse útero. Você quer se livrar do problema, falar, pelo amor de Deus, nunca mais, não quero nem pensar em ter filho. Mas o tratamento da adenomiose não se limita ao tratamento cirúrgico. Mesmo porque o que dói não é a adenomiose na tua relação sexual. O que dói é o teu assoalho pélvico. Então, depois entra na internet, pega lá, assoalho pélvico. Você vai ver que é um conjunto de músculos que, como o próprio nome diz, faz o assoalho da sua pelve. Então, sustenta a bexiga, sustenta reto e sustenta o útero. Uma mulher com dor pélvica crônica, seja por adenomiose, seja por infecção urinária, seja por intestino preso, ela começa a fazer muita contração nesse assoalho pélvico. E durante a relação, ela não consegue relaxar a musculatura e não consegue ter a penetração. Então, o que eu te indico é fisioterapia pélvica para relaxamento de toda essa musculatura. Tratamento da adenomiose, sim. Aí a gente pode colocar DIU, a gente pode fazer uso de substâncias hormonais que fazem bloqueio para parar o sangramento, para parar a causa da dor, né? Mas não para tratar o teu assoalho pélvico, porque pode ser que você tire o teu útero e você continue com dor pélvica do mesmo jeito. Então, tratamento para dispareunia, que é dor pélvica durante a relação sexual, dor na penetração, se chama terapia e fisioterapia pélvica, em que a gente libera toda, a gente não, né, a fisioterapeuta, quem trabalha comigo é a Cássia Gurbelati, depois entra no Instagram dela para dar uma olhadinha, libera todo o assoalho pélvico dessa mulher, libera toda, faz liberação miofacial, igual para quem tem dor no ombro, né, pessoas com cefaleia, não ficam com o ombro assim? A gente, é um torcicolo na pepeca, tá? Então a dor pélvica é um torcicolo lá no assoalho pélvico, né? Então, a gente indica a fisioterapia pélvica com uma resposta gigantesca. Radiofrequência também. Então, liberar esse assoalho pélvico. Não retire o útero, né? Porque você pode continuar com dor e sem útero. Nossa, me empolguei, né? Mas é que assim, é que eu vejo muito isso. Eu vejo muito. Ah, vamos tirar o útero. Não, não é o útero que dói. O que dói é o assoalho pélvico. É outra coisa que eu acho que as mulheres precisam conhecer, né? Além de conhecer a vulva, de olhar a vulva, enxergar onde é o buraco que entra o pênis, enxergar o buraco do xixi, enxergar o clitóris, é entender sobre o seu assoalho pélvico. Mas é interessante falar isso sobre disfunções sexuais. Eu também faço encaminhamentos para fisioterapia pélvica por conta disso, né? A psicologia vai tratar questões ali, né, emocionais, enfim, comportamentais, mas não trata a região pélvica. Então, ela precisa ser encaminhada para um especialista, porque não adianta eu fazer o meu trabalho, você faz o teu, mas essa pessoa não procura uma físio. Então, é muito importante. Eu sempre encaminho também as pacientes, porque eu tenho essas queixas aí relacionais, enfim, falta de libido, mas também atendo muitas questões de disfunções sexuais. E aí precisa de um encaminhamento, sim. Né? A gente não dá conta aí, precisa de uma equipe multiprofissional. E a fisioterapia pélvica, ela vem assim com muito ganho pra gente, sabe? Ela traz, eu acho que uma boa fisioterapeuta pélvica trabalhando com ginecologista, pra gente é um ganho assim gigantesco, né?
A gente fala que é pelve, coração e mente. Uhum. E a mulher é bem isso, é pelve, coração e mente, né? Então é ligado, né? O poste tá ligado lá na chave de luz lá embaixo, né? Tá. Uhum. Isso que você falou da mulher não conhecer a própria vulva, isso é muito comum também eu escutar no consultório, porque as mulheres, justamente por essa questão de tabu, de não se tocar, de não se conhecer, elas acham que é tudo um buraco só, Sim, né? sim, sim, Elas sim. não sabem que existem partes ali. E aí, principalmente clitóris, né? O quanto elas desconhecem esse órgão que é exclusivo do prazer feminino, né? Ele é muito mais sensível do que a glande do pênis, mas elas não sabem o quanto a gente tem potencial aí nesse É, clitóris. é. Eu acho que é isso que a gente precisa trazer para a rede social, sabe? É assim, é uma abertura, né? Que bom que a gente tem isso. Que bom que a gente tem isso aqui. Imagine nossas mães, né? Ou mesmo a gente na juventude, ter esse conhecimento, ter essa liberdade de estar aqui falando, duas mulheres falando sobre sexo. Nossa Senhora, né? Antigamente, quem falava sobre sexo era prostituta, né? Então, a gente está aqui para trazer para a mulher um Informação. autoconhecimento. Autoconhecimento para melhorar o quê? O casamento, para melhorar a família, Uhum, né? Então, para trazer amor de qualquer maneira, né? uhum. Tá. Porque o corpo demora mais para responder depois da menopausa, né? Porque aí é parte hormonal. Aí a gente envelhece, gente. A gente envelhece. Assim como você não enxerga mais tão bem, a gente não responde mais tão bem. Então são coisas hormonais. Mas a gente pode tratar isso novamente com hormônios, melhorando a sensibilidade da região íntima, né? Aí entra o laser, enfim. Então é um conjunto. Aí, medicina integrativa de novo. Quando a gente fala em medicina integrativa, não é o médico integrativo, é o médico, é o psicólogo, é o nutricionista, é o fisioterapeuta, é todo mundo agindo em conjunto para uma saúde integrativa, né? Isso mesmo. É, outra coisa, a vida sexual ela não acaba na menopausa. Isso que a gente Exatamente. pensar. A gente tem uma vida sexual até o dia que morrer, então até, né, a terceira idade. Então, não significa que você está envelhecendo e você não vai mais ter relação sexual. É claro que modifica, você vai se adaptando, até o homem também tem uma mudança muito grande, né? Então, o casal pode sim ter intimidade depois da menopausa, né? Exatamente. E também outra coisa, né? Vida sexual não é penetração. Não, nem um pouco. Né? Porque às vezes atendo casais que o marido é diabético, né? Não tem mais ereção e eles simplesmente eles vivem como dois sócios dentro de uma casa. Não existe mais nada de carinho, nada de toque. Né? Não se toca Uhum. mais, como não vai se tocar no órgão íntimo, então não se toca mais nem na mão. É. Ejaculação precoce, disfunção erétil, então não significa que não pode ter relação sexual, precisa se adaptar. Sim, Hoje, o que eu tenho recebido de queixas em relação aos homens da ejaculação retardada, isso tem aumentado muito por conta do pornográfico, porque os homens estão se masturbando e esse estímulo da mão, né, o estímulo manual de masturbação vendo a pornografia, está fazendo com que o homem não tenha mais sensibilidade quando tem penetração. E aí ele não consegue ejacular com a penetração, ele precisa terminar com o estímulo manual. E isso é uma consequência do pornográfico, né? São questões psicológicas que a gente trata também no consultório. complicado, né? Porque, assim, como inibir isso? Porque se torna um vício, né? Sim, quem que não recebe vídeo pornográfico, foto, imagem? Isso tá aí. E tá aí, assim, a cada 2 minutos, né? Não é como antigamente, que você Isso. precisava ir a uma banca de revista, comprar uma revista, esconder, esconder embaixo da cama para ninguém ver, né? Então, Bem isso. mesmo com vontade, procuro manter nossos. Peraí, calma. Perdi o fio da meada, que tá emendada aqui a pergunta. Só um pouquinho, tá? Mesmo com vontade, procuro manter nossos momentos. Tenho muita sensibilidade. Ele procura
me satisfazer, mas sinto mais sensibilidade e demoro a chegar ao orgasmo. Mas sinto muita sensibilidade. Eu acho que é muita sensibilidade no clitóris, pelo que eu entendi aqui. Então, às vezes, tem pacientes que sentem um pouquinho de dor até no clitóris, né? Também a gente precisa examinar, ver o que está acontecendo, ver se não está faltando. Porque às vezes tá faltando hormônio mesmo ali para criar uma elasticidade melhor. E aí a paciente acaba tendo mais sensibilidade, mas é uma sensibilidade dolorosa, uma sensibilidade que incomoda, e não uma sensibilidade no sentido prazeroso. Então, na verdade, precisa consultar, passar por alguém que esteja entendendo do que está fazendo, né? E que ajude aí nesse sentido. Uhum. Aqui de perguntas, era isso que veio, né? Eu acho que você também recebeu mais ou menos isso, né, Ruby? Foi muito direcionado à questão da libido mesmo, né? Do quanto as mulheres estão tendo relação sexual para agradar o parceiro e o quanto isso é prejudicial no relacionamento. Porque é um presente que você dá para o teu parceiro e que você também é presenteado, né? Então, assim, a gente não tem que pensar só em agradar o outro, a gente tem que pensar na relação sexual como um presente que um tá trocando com o outro, né? É uma intimidade, é ali o momento de prazer, se descobrindo cada vez mais, né? E assim, o que eu vejo, né, em relação a tabus, é isso. Eu não posso nem com o próprio parceiro ter uma certa intimidade, me entregar ou fazer algo diferente, porque aí envolve também uma questão de tabus, né? E o quanto isso está impregnado por questões religiosas ou por questões culturais, o quanto a mulher vem muito carregada disso. E ela vai falar sobre sexo no consultório, ela não fala nem a palavra sexo, né? Então veja o quanto nem falar a palavra é permitido. Então, É feio, assim, né? é É feio feio e é falar. pecaminoso. E aí elas vêm assim, aquilo, a gente não faz aquilo, aquilo. Então, sempre se referindo ao sexo como algo que não pode nem ser falado, né? No momento ali da terapia, que eu estou ali somente com a paciente, mesmo assim ela não fica à vontade para falar. Então, como que ela vai se sentir à vontade com o próprio parceiro? Porque aí ela tem vergonha, isso não pode, isso não é legal, e sempre vem essa culpa por conta desses tabus que estão lá enraizados, né? E aí a gente tem que desmistificar tudo isso, ou então esclarecer, trazer muita orientação para essa paciente, né? Do quanto o parceiro, né? É aquela pessoa que ela tá ali a vida inteira, casamentos de 20, 30 anos e que não tem intimidade com o parceiro. E aí tem uma questão hoje também que os homens estão é, exigindo um pouco mais da mulher por conta do pornográfico, né? Voltando ainda aí ao pornográfico, o quanto eles exigem que ela faça algo que eles viram ali nesses vídeos, nessas fotos, e enfim, em todo esse conteúdo que eles recebem. Mas o quanto eles também querem que ela faça, mas elas não correspondem a essa expectativa. Elas não entram nessa fantasia. E aí vem um conflito no relacionamento, né? Não estou falando que isso não é totalmente saudável. Quando o casal entra na fantasia, que eles se complementam, um entra na brincadeira do outro, isso é saudável, isso é legal, os dois querem, os dois desejam. Agora, quando vem isso como uma imposição, realmente como algo, uma obrigação, aí a mulher bloqueia. Aí ela não consegue, ela bloqueia mesmo. Eu lembro que eu atendi uma mulher que me falou assim, que ele comprou roupa para ela usar, comprou lingerie. E ela falou assim, e eu me sinto horrível, eu me sinto uma ridícula, eu me sinto uma gorda, eu me sinto horrorosa, né? E aí eu falei, mas veja, se ele está trazendo é porque ele gosta, né? Porque ele gosta e ele quer ver você desse jeito. Mas é muito complicado, entendendo o lado dela, mas eu não quero, mas também não tem coragem de falar que não quer. Enfim, eu acho que é bem complexo realmente o relacionamento, mas precisa ser feito pelo menos o mínimo, Sim, né? Então, assim, pelo menos eu preciso pensar um pouco em sexo, pelo menos eu preciso me conhecer, pelo menos eu preciso falar para o meu parceiro que eu gosto. Acho que isso são coisas mínimas, né? então, Achar que a gente vai conseguir melhorar a atividade sexual simplesmente num passe de mágicas, isso não existe. não.
Então, né? não existe uma comunicação fora da relação sexual. Então, imagine na relação sexual, né? As pessoas moram aí há tanto tempo juntas e elas não têm a liberdade de falar, esclarecer dúvidas, e aí fica esse subentendido que o outro precisa entender por que que eu estou com essa cara hoje. O outro precisa entender, mas o outro não sabe o que está se passando dentro dessa cabecinha. Então não tem como adivinhar e o outro não é obrigado a adivinhar. E na relação sexual, a mesma coisa. Se você não fala, ai, aqui eu gosto, aqui eu não gosto, eu prefiro assim, eu gosto quando você faz tal coisa, não faça assim, eu não fico confortável, né? E aí tem que ter um equilíbrio também. Assim Eu tô como com a gente dor, tá. né? Eu tô com dor, aqui me doeu, né? Enfim. Sim, sim. Porque também não é o fim do mundo, às vezes, sentir dor, né? Às vezes a gente vai ter uma dor, vai ter uma fissura, vai ter. Principalmente aí volta a tal da menopausa, né, gente? Só que, pelo amor de Deus, gente, secura vaginal tem tratamento, tá? E não é só laser, a gente pode usar creme para secura vaginal. Então, a gente tem como tratar. Não precisa ficar sofrendo um estupro, morrendo de dor, porque tá com a vagina seca, né? E acha que é assim mesmo, que tá tudo bem. Não, não é assim mesmo. Vamos tratar essas vaginas. A vagina não pode ficar seca porque dói, machuca. E Não não tem tem como porque ter machucar, o tratamento é penetração. simples. O tratamento é simples, Uhum. né? Então, eu acho que é isso, Rubi. Estamos quase com uma hora aqui já falando, né? O que eu queria deixar para as mulheres é assim: busquem se conhecer, busquem ajuda, né? Procurem profissionais. Então, aí a gente tem a Rubiele com a parte da sexualidade, da terapia, do autoconhecimento, da terapia de casal, da terapia para você mesmo, né? E a gente tem, daí eu como ginecologista, tem mais ginecologistas na cidade que podem ajudar vocês, parem de sofrer. E a fisioterapia pélvica é outra coisa que entra muito importante na parte da relação sexual. Tá? Então, tratamento de incontinência urinária, a gente consegue melhorar a pelve dessa mulher, né? Hoje em dia eu tenho a parceria grande da Cássia aí que ajuda a gente, né? Ela também acaba te ajudando com as tuas pacientes, então procurem ajuda, parem de sofrer. E falar assim, sexualidade é manutenção, tem que investir um tempo, tem que pensar em sexo. Você precisa olhar também para esse lado que complementa o relacionamento. Então não é só empurrando com a barriga, eu vou enganando ele, eu vou fingindo que tô com sono, tô com dor de cabeça. Então isso acaba prejudicando muito, afastando esse relacionamento. E não é só a relação sexual, não é a frequência sexual que a gente está falando. A gente está falando de intimidade, de carinho, de sentimento, de troca de afeto, de beijo, de abraço. Tudo isso é De vida, manutenção. de Sim, tudo vida, isso né? é manutenção. A gente fala em sexualidade, só pensa assim, penetração, penetração. Não é só isso, né? É um toque, é abraçar, é ficar junto, é assistir um filme juntos, é ficar junto com o parceiro, é manter esse relacionamento, essa conexão que é tão importante, porque é manutenção e a gente precisa fazer. Se não fizer, esse relacionamento vai desgastar. Então tá bom. Um beijo, minha Um amiga. Um beijo a beijo, todos um beijo, vocês. Fiquem com obrigada. Deus. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Tchau.